Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração por aí? Galera, na videoaula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre elipse na geometria analítica e começa já com esse exercício 1 que está relacionado com o exercício 2. Vamos lá? Olha lá, texto para as questões 1 e 2. Existem pessoas que nascem com problemas de saúde relacionados ao consumo de leite de vaca. A pequena Laura, filha do Sr. Antônio, nasceu com esse problema. E para solucioná-lo, o Sr. Antônio adquiriu uma cabra que passa em um campo retangular. Então, olha lá, ó, essa coisa é interessante, medindo 20 metros de comprimento e 16 metros de largura. Deixa aí bonitinho grifado. Acontece que as cabras comem tudo que aparece pela sua frente, invadindo as hortas, jardins e chácaras vizinhas. O Sr. Antônio resolveu amarrar a cabra em uma corda presa pelas extremidades nos pontos A e B, que estão 12 metros, olha lá, ó, 12 metros afastados um do outro, beleza? Então essa informação já não ajuda muito, hein? A e B que estão afastados 12 metros um do outro. A cabra tem uma argola na coleira por onde é passada a corda, de tal modo que ela possa deslizar livremente por toda a extensão da corda, beleza? Observe a figura e responda a questão a seguir. Olha lá, ó. Então a gente tem aí o formato retangular, uma questão da UEL, né? Que ele tem 20 metros aí de comprimento e 16 metros de largura. Percebam esse ponto A, galera, que eu estou destacando aqui, e esse ponto B que está sendo destacado. Vocês foram reparar, isso daqui não é nada mais, nada menos, pessoal, do que uma elipse. Então, é uma figura elipsoidal. E esse A e B nada mais são, nada menos são do que o foco. Portanto, aqui no exercício, quando ele fala essa distância entre os pontos A e B, a gente tem a distância focal. E na elipse, pessoal, a distância focal a gente costuma escrever 2F, ou seja, daqui desse ponto A até aqui a gente tem F, e desse ponto B até a origem, né, considerando a origem 0, 0, a gente tem F também. Portanto, esse 2F valerá 12 metros, deixa anotadinho aí, e a gente conclui então que o F vai valer 12 dividido por 2, cada F vai ter que ter 6 metros, deixa guardadinho aí bonitinho. Então, olha lá, pergunta de número 1. Qual deve ser o comprimento da corda para que a cabra possa pastar na maior área possível dentro do campo retangular? Pessoal, se você for concordar comigo, isso daqui, essa pergunta de número 1, não é nada mais nada menos do que a definição de elipse. Então, para a gente responder essa questão de número 1, a gente vai partir para a definição do que é elipse na geometria analítica. E a elipse na geometria analítica, ela diz que se a gente tem dois pontos, ó, vou até anotar aqui, qualquer distância que a gente pegar entre eles, tá? Então, por exemplo, esse ponto P, um ponto A e um ponto B, qualquer distância em que o PA mais o PB valer a medida do eixo maior, que a gente chama de 2A, isso é elipse. Então, pode ser daqui para cá, ó, por exemplo, esse ponto aqui, essa distancinha que eu estou fazendo, pode estar para cá, mas sempre tem que valer 2A, ok? A definição, então, a maior área possível, meio óbvio que vai ter que ser o comprimento aí da nossa figura. Então, valerá 20 metros pela definição da elipse. Resposta letra C, ok? Dando sequência, pessoal, a gente vai para a continuação do exercício que ele fala assim, ó, olha lá, obtenha a equação da curva que delimita... Opa, peraí, deixa eu só dar uma digitadinha aqui melhor nessa questão. Olha lá, ó. Obtenha a equação da curva que delimita a maior área possível nas condições do problema. Beleza, para a gente ter a maior área possível, vai ter que ser a equação da elipse, pessoal. E a equação da elipse não é nada mais nada menos que a gente tem assim, ó, x ao quadrado sobre a mais y ao quadrado sobre b igual a 1. Se você não lembra isso daqui, ela vai falar sobre o eixo maior e o eixo menor, tá? Então, o a e o b são referências ao eixo maior, o a, e o b, o eixo menor. Volta na aula, eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser dar uma olhada nisso. Beleza? O a, pessoal, a gente tem. Então, no caso, se você for ver a figura anterior, volta ao vídeo, o eixo maior, no nosso caso, ele está valendo 2a, que vale 20 metros. Portanto, o A vai ser 20 dividido por 2. Quanto vai valer o A, galera? 10 metros. E o eixo menor que a gente tem aí, pessoal, é esse 2B. E o eixo menor, não preciso nem dizer que vai ser a largura, então ele vale 16 metros. Se eu passar o 2 dividindo, ficaremos 16 por 2. Resposta, o B valerá 8 metros. Então, um vale 10, o B vale 8. E a gente substitui aqui na equação, vai ficar x ao quadrado pelo a
né? Aqui a gente vai ter aí a ao quadrado, até me desculpa aqui, ó, a ao quadrado e b ao quadrado. Então vai ficar 10 ao quadrado mais o y sobre o b ao quadrado, que vale 8, igual a 1, certo? Então 10 ao quadrado vai valer 100, 8 ao quadrado, isso daqui a gente vai ter 64. Resposta é que teremos x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 64 igual a 1. Resposta do exercício letra C também, ok? Mais um outro exercício interessante, pessoal, e esse eu acho ele super legal, que esse exercício aqui, ó, de número 3, da Unifor. Ele fala assim, ó, Johannes Kepler, de 1571 a 1630, determinou que as órbitas dos planetas do Sistema Solar não são circunferências perfeitas, mas sim elípticas, tendo o Sol em um dos seus focos, exceto por pequenas perturbações devido à influência de outros planetas do Sistema Solar. Assim posto, suponha que a órbita elíptica de um planeta tem o comprimento do eixo maior, olha lá, ó, o eixo maior a gente sabe que é 2A. Então já puxa uma seta e deixa anotado isso, ó, 2A valerá 500, eu não preciso nem escrever 500 milhões, né, porque vai estar em milhões a resposta. E a distância entre os focos, ou seja, a distância focal, galera, esse cara aqui vai valer 2F, igual a 400. Deixa aí no exercício anotado. A equação da órbita desse planeta é, pessoal, as leis de Kepler, né? Então, a gente tem as 3 leis de Kepler importantíssimas, certo? Primeira falando sobre os eixos, e aí a gente tem órbitas elípticas. Depois temos a lei das áreas e a relação entre período e raio, beleza? Enfim, não preciso entrar na fisiquinha aqui da coisa, mas vamos lá. Então, a gente tem que 2A, pessoal, é igual a 500 milhões de quilômetros, certo? Portanto, o A valerá 500 por 2, 250. Deixou anotado? Qual que é outra informação que a gente tem? Que 2F, galera, vale 400. Portanto, 400 dividido por 2, isso daqui vai resultar em 200. Deixa anotado essas duas coisas aí bonitinha. E aí a gente vai colocar na equação, né? Então, x ao quadrado pelo a ao quadrado mais y ao quadrado pelo b ao quadrado, isso daqui vai dar 1. E a gente vai ficar que x ao quadrado por, então, no caso, vai ficar 250 ao quadrado. Aí eu te pergunto, e o b? O que a gente vai fazer com ele? Então, para descobrir o b, galera, a gente está travado. E para fazer isso, eu vou fazer uma relação de Pitágoras. Então, ó, no meio do exercício, eu consigo calcular o b. Eu tenho o a, tenho o f e vou calcular o b. Então, eu até vou fazer aqui um tracejado para você observar. Para eu calcular o b, eu sei que a relação é a seguinte. O f ao quadrado é igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado. Beleza? Uma relação muito importante. Então, eu vou ter o seguinte, pessoal. No meu caso, o f... Desculpa, deixa eu inverter que estou confundindo. Volta o vídeo aí. Eu tenho que o a ao quadrado é igual ao meu f ao quadrado mais o b ao quadrado. Portanto, vai ficar 250 ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais o b ao quadrado. Eu não vou ficar resolvendo isso daqui, mas se a gente for resolver, nós vamos concluir que o b ao quadrado, pessoal, ele valerá 22.500, beleza? Então, o b ao quadrado vai valer 22.500. Então, se eu voltar aqui na equação, vou até dar um zoom out aqui, ó. Se eu voltar na equação, pessoal, eu vou obter o seguinte. Ficaremos, então, que x ao quadrado por 250 ao quadrado, isso daqui vai dar 62.500. Mais o b, então, igual a 1 aqui em cima, né? O b ao quadrado, que é o que a gente resolveu aqui, o asterisco. Então, vai ficar o y ao quadrado sobre 22.500, isso daqui é igual a 1. Beleza? Está resolvido aí o exercício. Isso nos dá como resposta a letra D. Um exercício bem tranquilo, bem fácil, a exceção desse Pitágoras aí, que ele chamava um pouquinho mais atenção, mas nada demais. Um outro exercício, pessoal, muito interessante, é um exercício adaptado da UFRN, que ele fala assim, ó, o gráfico que melhor representa a equação, olha a equação, galera. Essa equação, ela está sendo dada assim, ó, 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado, isso daqui é igual a 36. Então, como a gente já está observando que isso daqui vai dar em alguma dessas elipses aqui, pessoal, a gente tem que abrir meio o nosso olho. Olha lá, ó. A gente analisa as alternativas e percebe que é uma equação da elipse. Só que para ser equação da elipse, galera, não pode aparecer esse 9 aqui, não pode aparecer esse 4 aqui. Então, o que eu vou fazer nesse exercício? Muito menos esse 36 pode aparecer.
eu tenho que dividir todo mundo, então, por 36, porque tem que dar 1, certo? Então, vamos ficar assim, ó, 9x² dividido por 36, todos os termos serão divididos por 36, 36 dividido por 36. Então, ó, 9 por 36, isso vai dar 1/4, então vai ficar x² por 4, mais 4 por 36, a gente vai ficar y² por 9, e aqui 36 por 36 dá 1, ok? Se você for lembrar, pessoal, a gente tem a equação da minha elipse assim, ó, x² sobre o eixo maior é o y² sobre o b² igual a 1. Só que nesse caso, a gente precisa notar o seguinte, o eixo maior, então, da minha questão, ele está aqui, ó, é o 9, não é o 4 que está na minha esquerda, é o 9. Então, quer dizer que essa minha figura ela não está naquele formato clássico da elipse, assim, que a gente fala que ela está deitada, né? A gente sabe que, então, nesse caso, ela está de pé, essa figura assim. Por que, Daré? Porque o y é o que tem o maior eixo, que no caso vale 9, ok? Então, nesse caso, o meu eixo maior, ele está valendo o A, tá? Então, o meu A, que é o eixo maior, ele está valendo 9, portanto, o A valerá 3. E o meu B, pessoal, é o eixo menor sempre, né? Ele está valendo 4, se eu tirar a raiz desse carinha, raiz de 4 vale 2, ok? Então, 3 e 2. Cadê essa alternativa que tem um eixo maior valendo 3, né? Então, 3 positivo, 3 negativo, 2 positivo, 2 negativo. Resposta é a letra D. Deve-se ter atenção a isso, galera. Você chegou aqui nessa partezinha ó, que eu estou destacando, você tem que observar onde está o maior valor. O maior valor vai determinar o eixo maior, por assim dizer, ok? E aí nós vamos para a última questão em estudo, que é essa questão da Unesp muito inteligente, porque ela não está tomando como base a elipse na origem do sistema. Então, nessa daqui, a gente tem um deslocamento. Olha lá. A figura mostra um plano cartesiano no qual foi traçada uma elipse, com eixos paralelos ao eixo coordenado. Valendo-se das informações contidas nessa representação, determine a equação da elipse. Galera, já batendo o olho aqui, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Olha esse eixo maior, ele vem daqui de cima e termina aqui embaixo, certo? Então, diz para mim, o eixo maior em questão é esse 2A. Então, quanto está valendo o 2A? O 2A está valendo 6, beleza? Portanto, cada partezinha dele valerá 3, tá? Então, pegou isso? E o eixo menor, Daré? Vou até mudar a cor aqui, ó, voltar para o preto. O meu eixo menor, galera, se você for notar, ele vem daqui e termina até aqui. Então, ele tem 4 unidades. Vai ficar assim, ó, 2b igual a 4, portanto, o b vai ser 4 dividido por 2. O eixo menor tem 2 unidades. Legal. Só que, como eu falei para vocês, para a gente aplicar a equação da elipse, isso daqui só vale para quando a gente tem a origem valendo 0, 0. Então, a origem do meu sistema tem que ser os pontos de coordenada 0, 0. Então, ela deveria estar aqui, mas ela está deslocada. Como que vale o centro desse daí? O centro, pessoal, se você for notar, em x, ó, vou até destacar aqui, ele tem coordenada em x valendo 2 e ele tem coordenada em y valendo 3. Então, em x ele tem 2 e em y ele tem 3. Tá? Deixa eu até deixar aqui y. Beleza? Com isso, a gente vai notar que ele está deslocado. Se ele está deslocado, a gente desloca. Mais, não, menos. Sempre é essa notação. Então, eu tenho assim, galera, o deslocamento em x é de 2 unidades, fica x menos 2 ao quadrado, dividido pelo a, que no caso vale 3 ao quadrado. Tá? Então, é o nosso 9 aí bonitinho. Só que se eu fizer isso daqui, eu estou errado. Não vai dar certo. Por que que não vai dar certo, pessoal? Porque, na verdade, o meu eixo maior não está sobre o x. O meu eixo maior, ele está sobre o y. Então, olha lá, ó, o meu eixo maior está sobre o y. Portanto, pessoal, eu preciso mudar isso daqui, certo? Preciso apagar e escrever de novo, uma coisa muito corriqueira. Observe onde está o eixo maior. Então, a gente vai notar que, na verdade, o eixo maior não está sobre o x. O x está deslocado de 2 unidades, só que o eixo maior dele, no caso, é 2 ao quadrado, tá? Do x, configurando o eixo menor. E aí a gente tem que o y está deslocado de quantas unidades? 3. Se fosse para a região negativa, galera, ficaria a mais aqui, ok? Então, é bom observar isso. Então, vai ficar
3 ao quadrado, isso daqui é igual a 1. Portanto, a minha equação aí da minha elipse vai ficar assim, galera. X menos 2 ao quadrado sobre 4 mais y menos 3 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Lembrando que aqui eu tenho o meu eixo maior e lembrando que aqui eu tenho o meu eixo menor. Ok? Galera, até uma próxima e a gente vai conversando aí. Grande abraço!